E aí às 4h30 ele decidiu bater na janela do carro e dizer que a gente tinha que sair. Sim, é a única do mundo, então é óbvio que a gente tinha que vir conhecer. E aí a gente foi utilizar o freio de mão e ficamos sem freio de mão novamente. Fala galera! Bom dia! Bom dia! Estamos em San José, capital da Costa Rica, ainda. Depois de uns 8 dias mais ou menos entre oficina e outras coisas, a gente agora vai finalmente começar a passear um pouco mais aqui pela Costa Rica. A gente conheceu um pouquinho da praia, como já comentamos com vocês no outro vídeo, mas agora a gente vai conhecer um pouco mais do interior da Costa Rica e as belezas naturais daqui. E a gente passou a nossa noite, pelo menos as últimas horas dela, nesse lugar aqui. É um lugar ótimo, no centro da cidade, e a gente tá do lado de um riacho, no meio de um monte de planta, então realmente é um lugar muito bom, bem tranquilo, ninguém incomodou a gente aqui, acho que a gente não incomodou ninguém também, mas a gente foi obrigado a mudar de lugar. Ontem à noite a gente tinha parado num estacionamento de um mini shopping, tem vários aqui na cidade, e aí eu conversei com o segurança, ele deixou a gente ficar, falei que a gente ia sair por volta das 8 horas da manhã, e aí às 4h30 ele decidiu bater na janela do carro e dizer que a gente tinha que sair, porque ia trocar o turno e tal. A gente foi obrigado a procurar um novo lugar para ficar às 5 horas da manhã. Encontramos esse aqui que tá no Overlander, é na frente de um restaurante, nesse restaurante ali. E a gente não consegue ficar aqui durante a noite, porque como é o estacionamento do restaurante, né, eles utilizam esse lugar aqui. Mas durante o final da noite e amanhã, a gente tá super tranquilo aqui. Então, um ótimo lugar para ficar aqui na cidade. Eu vou aproveitar que a gente tá num lugar super tranquilo aqui pra fazer o nosso almoço. A gente ia seguir viagem, porque o lugar onde a gente vai ficar mais ou menos 1 hora daqui. Mas vamos aproveitar que estamos num lugar super tranquilo e vamos almoçar aqui mesmo. Ontem à noite o Léo marinou um porco que a gente tinha aqui. É um lombo, ele cortou mais fino e temperou. E aí a gente deixou aqui marinando. E eu vou fazer uns vegetais assados também. Eu coloco tudo isso daqui no forno e não tem muito trabalho. Se você nunca flambou algo, flambe. Meu Deus, que cheiro bom. A Fábio botou na cebola e no alho que a gente tinha utilizado para marinar o porco. Ela fritou, né, refogou. Aí flambou com whisky, né? É bourbon, na verdade, mas... enfim, é whisky. Qualquer álcool, sério. É, e botou um pouco de mostarda também. Pouco não, né? Bastante. Bastante. Bastante Agora eu vou mostarda. tirar a água que tá escorrendo aqui. Porque como o nosso fogo não tem potência, junta muita água. E aí eu vou usar essa água pra fazer o molho, que depois vai voltar pro porco. Cara boa, hein? Que assim E ele cheiro. pega uma cor, pelo menos, né? Porque branco, transparente. Ah, mas se deixar tempo suficiente, ele faz aquela crostinha bonita assim. Ele fica muito mais tempo do que num forno convencional, assim, né? Então a gente normalmente deixa ele encostado bem na parte de baixo Aqui, ó, do forno. os legumes estão lá. Ali onde estão os legumes, ó, a gente não coloca na grelha, né? Claro, agora a gente vai deixar ele em cima, mas depois a gente coloca lá embaixo. Esse eu acho que é um truque que ninguém fala sobre esse forno da Venax, que é o mais popular em motorhomes. Então pega essa dica aí, quem gosta de cozinhar. A gente usa o forno, os 2 andares. A gente geralmente coloca legumes, carnes que a gente quer que daí dê uma dourada, né? Que seque, que não junte muita água, direto na chama. Então a gente coloca direto na parte mais baixa do forno. Tem que ficar cuidando, porque senão vai juntar muita água e tal. Você tem que ficar alternando, mexendo e tal. Mas é o que faz funcionar pra gente conseguir fazer as coisas de um jeito mais saboroso, assim, né? Ficar mais caramelizado e tal. Pega essa dica. Pega essa dica. E para as pessoas que perguntam como é que a gente divide as tarefas do motorhome, que isso é sempre assunto, né? Em várias caixinhas de pergunta lá no Instagram, inclusive, o pessoal pergunta isso. Enquanto a gente está cozinhando, normalmente quando a gente termina, fica assim, ó. Então já tá tudo limpo, comida pronta. Mais fácil, né? Uhum. Porque assim, enquanto tava tudo assando, a gente tava fazendo as outras coisas, fazendo salada e tal, e limpando a cozinha, fazendo outras coisas, aí a gente senta pra comer e já não tem quase nada pra fazer depois de almoçar. Cheio de dicas esse vídeo, olha só. Dicas culinárias. Dicas culinárias. Dicas de relacionamento.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. When I'm sleeping with someone new, I just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone A gente chegou aqui no nosso primeiro ponto de parada, o primeiro passeio que a gente vai fazer por aqui, que é visitar a fazenda de café do Starbucks. É a única no mundo. E é claro que quando eu tava pesquisando e descobri que isso existia, eu tive que colocar isso na nossa lista. Eu tô muito empolgada de estar aqui pra conhecer, porque afinal de contas, né, café e gourmetização, vocês sabem que é comigo. Então, estou muito empolgada para ver como é a fazenda de café. I feel so alive. E aí? Então, estava eu buscando um lugar, um Starbucks pra gente trabalhar. E aí, quando eu escrevi Starbucks no Google Maps aqui da Costa Rica, de São José especificamente, a primeira sugestão que ele me deu foi uma fazenda de café do Starbucks. Eu nem sabia que isso existia. Inclusive, agora eu fui ali pra comprar os nossos ingressos pra fazer o tour. E eles perguntaram como é que a gente descobriu, né? Como é que a gente soube a respeito da fazenda. E eu falei, simplesmente do nada apareceu no Google Maps. E é claro, a gente tinha que vir conhecer. A gente já fez um tour numa fazenda tradicional, uma fazenda mais local de café lá na Colômbia. E agora aqui na Costa Rica a gente vai aproveitar pra conhecer essa que é a única fazenda de café do Starbucks do mundo. Sim, é a única do mundo, então é óbvio que a gente tinha que vir conhecer. Afinal de contas, né? Café, gourmetização. O Starbucks é a representação da gourmetização do café, então a gente tinha que vir conhecer. E daqui a gente já consegue ver as plantações de café. Em todo o caminho, na verdade, até chegar nessa região aqui, tem muita plantação. Se você quiser conhecer uma fazenda mais local, mais Isso. familiar, tradicional, também tem essa opção por aqui. Mas a gente já fez esse passeio na Colômbia e, né? Starbucks acabou Então a gente empolgando tinha a que gente. conhecer, cara. Entendeu? A gente é cliente fiel do Starbucks. Quem viaja e trabalha enquanto viaja, eu acho que depende muito, né? Usa muitas instalações do Starbucks pelo mundo inteiro. A gente tinha que conhecer. Logo ali na entrada tem um balcão de recepção, onde você pode contratar os tours, se você não tiver contratado pela internet. Tem as opções de fazer em inglês ou espanhol, dependendo dos horários. O próximo que tem agora é em espanhol, então a gente vai fazer em espanhol. E aqui atrás também tem uma cafeteria, é claro, né? Esos son los distintos nombres que ustedes ven a nivel del mapa, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, café hacia la parte de Guanacaste, tenemos café hacia la parte sur, donde está la zona Brunca, y también tenemos café hacia la mitad del país, ¿verdad? Que es donde están las mejores condiciones en altitudes, en tipos de suelo, en temperaturas y demás. Ahí se concentra la mayor cantidad de hectáreas. Tenemos Valle Central, ¿verdad? Que es esta zona, que es donde está Hacienda Alsacia. Nosotros estamos ubicados en la región del Valle Central. Dicen que eres lo último que se pierde. Eles mantêm no primeiro ano as plantas em sacos para depois plantar na terra mesmo, onde vai ser cultivado o café. E aqui eles têm todas as etapas do café, desde a germinação até a planta com 1 ano, que aí sim ela vai para toda a plantação. A gente não vai explicar todo o processo, porque a gente já tem um vídeo lá da Colômbia, de uma plantação de café, uma fazenda de café. Então se você quiser saber como funciona todo o processo de cultivo de café, é só dar uma conferida naquele vídeo lá. Parte interna, que ya está seco, ¿verdad? Ya aquí la planta dio cosecha los años anteriores. Ahorita está la cosecha actual y la palmilla, que aquí va a estar la cosecha siguiente. E aqui eles têm muitos pés de variedades amarelas. Lá na fazenda que a gente visitou na Colômbia, a gente via muito mais as variedades vermelhas. E ele estava explicando que entre novembro e março, que é quando acontece a colheita, sendo o auge entre dezembro e janeiro, as plantas são visitadas mais ou menos 3 vezes pelos coletores para recolher só os frutos maduros. E em março, a última colheita é feita para tirar tudo. Se tiver grão verde, eles tiram também. E eles pelam a árvore para preparar ela para a próxima colheita. Vamos coletar café agora na Costa Rica. O Auroro. Agora o ajuste tecnológico. Agora vem a magia. Pronto? Tá firme? Muito bem. Pronto para coletar café. Pronto para coletar café.
mas é bem maior que o canasto que a gente tinha lá na Colômbia, né? Acho que eles esperam que a gente colete muito mais aqui. Ele acabou de falar que eles estão contratando. É, pois é. Vamos fazer um bom trabalho, né, amor? Vai que... apoyándome a seguir mis sueños. Y recordándome. Ó, esse aqui tá bonito, ó. Isso aqui que eu imaginava de uma planta de café, né? A gente só chegou lá na Colômbia no momento errado. Aqui a gente tá no momento certo. Ó, cheião, ó. Bonito, né? E aqui eles têm 240 hectares de fazenda. Desses 240 hectares são 156 de plantação de café. Então eles plantam muitas variedades aqui. Apesar de que o Starbucks só utiliza o Arábica nas redes Starbucks. Então eles compram de mais ou menos 30 países pelo mundo inteiro. Mas principalmente da América Latina. Isso. Tô meio ofegante. E eles têm também 14 hectares de pesquisa e desenvolvimento. Eles trabalham com pesquisa de café aqui, porque o nosso guia estava explicando que as plantações de café estão diminuindo, as fincas que produzem café estão diminuindo, então eles precisam criar plantas mais resistentes. E aí eles acabam trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. E os dados que são coletados aqui são informações públicas, ou seja, qualquer pessoa que tem interesse em produzir café pode acessar as informações que são colhidas no laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui da fazenda. Colheu muito café já? Mais ou menos. Eles têm vários centros de apoio. Então, apesar de a única fazenda ser aqui na Costa Rica, eles têm 10 centros de apoio espalhados pelo mundo que ajudam a dissipar essas informações a respeito do café, né? Inclusive, um deles fica no Brasil, em Minas Gerais. Tinha que ser, né? O maior produtor de café do mundo e o estado que produz mais café dentro do país que produz mais café do mundo. É o que faz sentido, né? Todo lo que soñaba. Deixa eu ver como é que tá a sua colheita. Porra, Tá bonito, ó. bastante café já. Viu? Não, eu tô querendo esse emprego. Esta canción, esta guajira de mi alma y corazón. E o processo aqui de colheita, ele funciona basicamente como a gente viu lá na Colômbia. É muito parecido com a novela Café com Aroma de Mulher mesmo, lembra muito. E o pessoal que faz a colheita fica aqui na fazenda. Então existem alguns locais especiais para o pessoal ficar, e aqui durante a época de colheita eles chegam a ter 400 funcionários coletando café. Então é bastante gente. E aí tem pessoas aqui da Costa Rica, pessoas do Panamá e também na Nicarágua. E a principal diferença é que eles não fazem o pagamento por quilo, aqui eles pagam por volume. Isso porque o café que é coletado a 600 metros de altitude e 1.200, 1.600 metros de altitude vai ter um peso muito diferente. E olha só que surpresa, essa máquina aqui, a despeladora, ela é colombiana, mas o motor, ó, brasileiro. Componentes brasileiros. Brasileiros marcando presença em todo mundo. Cancha de tierra, sudor, esfuerzo y trabajo. Madre de humildes, de poco descanso. Reina de la noche, bulla, festejo y relajo. Cumbia y nos vamos. Dá nitidamente para perceber a diferença do café de primeira para o café de qualidade inferior. Que loucura! Cumbia, mis lentes, lentes pa' mirar. La reina, la santa, mi... E agora no final do dia vem um funcionário recolher o café, porque ele não pode pegar chuva, não pode pegar sereno, nem umidade. Então tem todo um processo para de manhã colocar o café no sol e à noite recolher o café. À noite ou quando começa a chover. Cheirando café, amor? Nossa, O cheiro tá bom, né? o microfone vai ter só pego eu. Não adianta, né? É muito interessante conhecer todo o processo, enfim, mas a melhor parte é sempre tomar o café, né? Exatamente. Agora, aqui é muito diferente da fazenda que a gente visitou na Colômbia, porque é um processo mais industrial, maquinário mais pesado. A gente está falando de uma distribuição mundial, compra de café a nível mundial, então é muito diferente e isso acaba deixando o tour mais interessante, né? O café que é produzido aqui na fazenda Alsácia, ele não é distribuído para outros lugares, ele é somente utilizado aqui na fazenda mesmo. Então o café que a gente vai provar é um café que a gente não consegue encontrar em outros Starbucks ao redor do mundo, mas é muito interessante ver esse processo todo de uma empresa tão grande como a Starbucks.
E esse café que a gente tá tomando aqui foi feito na prensa francesa. A gente mostrou pra vocês como a nossa tá funcionando. No vídeo onde a gente cruzou pra Costa Rica. Foi usado um café com tosta clara. Então, pra esse tipo de método, funciona bem. E é muito bom o café. A gente consegue perceber o sabor do café. É. Quem gosta do café mais tradicional, aquele café de mercado, que é um torrado mais forte, assim, ou melita extra forte, por exemplo, vai achar muito estranho e provavelmente não vai gostar. Mas assim, é um café que mesmo que você tome café com açúcar, esteja acostumado, começar por cafés assim com tosta clara é melhor, porque eles normalmente vão ser mais fracos, né? Vão ter um gosto um pouco mais frutado, vai lembrar até muitas vezes um chá e não tanto um café, mas é muito bom. É realmente assim, incrível. Sensacional. Uma pena que é tão pouco, né? É, mas a gente ficou aqui, ó. Ficamos só nós dois, entendeu? E aí a gente tá com a prensa francesa aqui ainda tem café, então... Enquanto não acabar, a gente não sai. A gente vai ficar aqui. Não sei como o pessoal do tour foi embora. Tinha mais 2 casais, ó, e a gente... Deixaram a gente com a garrafa, sei lá, a gente já tomou um bom tanto aqui. A gente já encheu umas 2 vezes, acho. Mas não dá pra dispersar um café bom. El que sabe, sabe. Y el que no la cola. Obrigada. Bom dia, galera. Com atualizações diretamente de San José. Expectativa era acordar hoje em La Fortuna e passar amanhã nas águas termais que tem por lá. Realidade é que a gente teve que voltar para São José. Quando a gente saiu da fazenda do Starbucks, a gente foi em direção a La Fortuna e no meio do caminho a gente foi fazer uma pausa. E aí a gente foi utilizar o freio de mão e ficamos sem freio de mão novamente. Então a gente teve que voltar para São José para ir na mecânica de novo, para ver o que aconteceu e tentar resolver o problema antes de a gente poder seguir viagem. Mas eu tava falando, né? Ainda bem que a gente fez a oficina no começo da viagem. A gente ia primeiro até Tortugas, praias e tal, depois voltava pra São José pra fazer o serviço que precisava e aí a gente já seguiria pra Nicarágua. Então, dos males o menos pior. A gente antecipou, pôde testar tudo, viu que ainda tá com problema de freio de mão, então vamos voltar pra oficina pra resolver e tudo certo. A gente vai tomar nosso café e depois já vai pra oficina para tentar resolver de vez esse problema. Wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up, when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Buenas. ¿Todo bien? Sí, necesitamos verificar los frenos de mano que están un poquito... Una chequeadita, Sí. ya le decimos al Claro, claro, tranquilo. Muchas gracias. E o estado do nosso freio de mão é o seguinte, ó. Puxei tudo que dá e... Ó, agora ele até parou, mas... Tem Se que tiver segurar. mais íngreme... Ó, não, ele tá correndo, ó. Assim, ó. Ele é assim, ó, ele corre. E E ele- era o que tava acontecendo antes, né? E ele não devia ir até em cima, né? Não, tipo, quando eles terminaram de regular, eu puxava assim umas 3, 4 travas, ele já... Eu nem conseguia puxar muito. A gente já ouviu várias pessoas comentando sobre a questão do freio de mão, que não é muito seguro, que costuma dar bastante problema, até porque é um carro muito pesado e tal. E a gente fez o reparo do nosso freio de mão lá em Buenos Aires, a gente trocou tudo. E aí, a gente chegou aqui de novo, tava sentindo que não tava funcionando muito bem, fizemos o reparo e percebemos que continua a mesma coisa. Então, terceira tentativa. A gente trocou agora, como a gente mostrou no vídeo da mecânica aqui pra vocês, né? De todas as coisas que a gente fez aqui em San José. A gente trocou algumas peças, reparou outras. Então eu não sei se agora é o cabo do freio de mão, o que pode ser, podem ser outras coisas, né? Então, o bom é que assim, tem como resolver, né? O problema é que às vezes pode custar caro, então a gente tem que ver o que tem que trocar, se é que tem que trocar outra coisa ou só regular. Entender o que tá acontecendo. Baby I do, oh yeah. Come on and give me that, give me that, give me that good, good loving. Come on and show me that, show me that, show me that you're the one.
Bom, eles estavam dando uma olhadinha aqui nos freios, os cabos aparentemente estão bons, não é problema nos cabos, mas estava frouxo por algum motivo. Eles afrouxaram, reapertaram tudo e aparentemente voltou a funcionar, mas eles precisam verificar o que aconteceu. Alguma coisa tem que ter acontecido para parar de funcionar do nada. Então eles vão sacar uma das rodas para verificar o tambor e ver se tem algum problema nas pastilhas do freio de mão que foram refibradas. Então vamos ver, torcer para que seja algo simples de resolver. Descobrimos o problema. Isso aqui tinha sido refibrado e a fibra voltou a descolar. Então vamos ter que ver como é que a gente vai arrumar essa peça aí. Provavelmente a gente vai ter que colocar uma peça nova. A questão é que eles não têm a peça nova aqui na Iveco. Então a gente tem que ver quando que vai chegar a peça nova. A princípio eles têm um pedido, mas tá na alfândega ainda e eles não sabem exatamente quando vai chegar aqui na empresa. E eu também não sei o valor, né? Eles precisam passar o valor para mim, então vamos ver. Tem alguns poréns aí que a gente precisa esperar para ver quanto tempo vai levar, né? Quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui em São José para resolver essa situação e o custo dessas peças novas. E é isso, galera, tudo pronto, tudo resolvido. Os nossos freios normais já estavam funcionando certinho, já tinham sido resolvidos, estava tudo tranquilo em relação a isso. A gente só teve problema no freio de mão mesmo, mas agora já tá tudo ok. A questão é que, como a gente tinha mostrado para vocês no dia que a gente veio aqui na oficina, a gente refibrou as peças do freio. Essas aqui, ó, a gente tinha colado uma fibra nova por cima. Ela vem com uma capa aqui, é parecida com essa aqui que tá desmontado, ó. Claro que esse aqui é um caminhão bem maior, então ele tem esse material aqui por cima, ó. Então esse material que foi refibrado foi colocado por cima dessa peça metálica. Eles cogitaram algumas opções, a gente poderia tentar refibrar, mas eu tava com medo de acontecer a mesma coisa. Mas chegaram as peças novas, né? Então colocaram peças novas no lugar, então agora tudo certo, a gente já testou aqui o freio de mão, tudo funcionando. Agora a gente tá pronto para seguir viagem.